E aí, gente, voltei. Super atrasada, demorei, mas voltei. Hoje é só para falar da diferença de escrita dos autores que fazem livros com shifters dragões. E um caso, eu coloquei George Martin, mas George Martin tem dragões na sua história, tem magia, misticismo, né, ali dos Targaryens com os seus dragões, mas eles não são shifters. Eu só fui pensar nisso depois que eu lancei o vídeo. Eles não são shifters, eles têm sim a conexão, né, com seus domadores ali, quem tá montando eles. É toda uma história que tem que ter nem que seja uma gota do sangue de dragão, mas quem escreve história de shifters é a Ruby Dixon com Fire Blood Dragon, né, que eu comentei que são 10 livros e que eu li, e eu adoro, porque a diferença entre o Martin, por exemplo, e a Ruby é que o Martin, ele criou um mundo da Idade Média e que lá dentro desse mundo tem coisas fantásticas. Aí tem os caminhantes brancos, tem os dragões, e ele vai desenrolando tudo ali, muito mais na questão da política do que da questão da magia, por mais de ter mágica no mundo dele. Já a Ruby Dixon, não, ela é todo mundo pós-apocalipse ali, que aconteceu que o mundo dos shifters com a Terra se abriu, o véu. Então, os dragões enlouqueceram, destruíram metade da Terra, matou quase todo mundo. E aqueles humanos que sobreviveram criam novas sociedades. E os shifters, que realmente são homens e mulheres que se transformam em dragão, que vai tendo o seu ritual e que vai conhecendo o seu par, a sua alma gêmea, que chama, que vai ancorar eles, tirar da loucura. E é muito legal, porque de todas as histórias, cada um tem uma coisa totalmente diferente uma da outra. Aí tem também o Christopher Paolini com o Mundo de Eragon, que são 5 livros. E ele escreveu também totalmente diferente da Ruby, totalmente diferente do George Martin. Ele já escreve também aquela Idade Média, mas que os dragões dele não são shifters, mas tem uma conexão mais real. Como se fosse um shifter. Tem uma conexão, uma conectividade mental com quem é o seu montador de dragão ali. Então eu acho muito legal. De todos eles, eu acho que o meu top 3 que eu li provavelmente fica aí para George Martin, Game of Thrones, com os 5 livros já lançados e a espera do 6 e o 7. Christopher Paolini também com Eragon e a Ruby Dixon com os 10 livros dela que eu li. Eu só conheço aqui no Brasil de forma digital, que você pode ter em inglês ou que você consegue aí em português de outras formas, mas a forma oficial é em inglês, e são 10 livros digitais, não são muito grandes os e-books dela, normalmente entre 200 até 300 páginas, então você lê em uma semana, você lê os 10 livros fácil, é super legal, e tem também, gente, o mais legal é que Renelle Gray, Roxy Ray e Kyla Wolff, elas também têm os seus livros de dragões e que cada um é um mundo completamente diferente. O ponto central é que esses dragões, eles são shifters, então eles se transformam em humanos, né? E tem uma conexão com os humanos. Já o diferencial é o que o George Martin não tem. A Rinelli, a Kyla e a Roxy, elas escrevem como se fosse o nosso mundo e que tem esses shifters, que são pessoas que se transformam nessa forma mágica diferente de dragões. A Kyla e a Roxy, elas também têm outras histórias de shifters com lobos, que aí tem a diferença do shifter lobo para o lobisomem. Então elas escrevem com shifters de ursos. É bem legal, bem legal. Para quem gosta de história tipo Bela e a Fera romance, aí não tem uma versão infantil, né? Tem a versão para mais 18. Da versão da Bela e a Fera aí, que são aqueles monstros que se transformam em humano, mas de uma forma diferenciada, mais moderna. Então, Kyla Wolff, a Roxy Ray e a Renelle Gray
elas têm esse mundo mais moderno, como se fosse o nosso, com o mágico, né? Que tem aquelas pessoas que têm aquele sangue mágico que se transformam. Já o George Martin e o Christopher Paolini, eles não, eles fazem o quê? Eles levam a história da Idade Média com esses itens mágicos, mas o dragão do Christopher, né, os dragões, eles têm aquela conexão mental com o seu cavaleiro, igual a Safira, que fala com o Eragon, né? Já troca aquela mensagem mental, né? O elo mental, a conexão com ele. Já no George Martin, eles têm sim uma profunda ligação, mas não tem palavras e não é o foco central da história. E aí, assim, cada um cria esses autores que eu citei, cada um deles cria um mundo totalmente diferente um do outro, né? As escritas não são tão parecidas. Um pouco mais parecido seria a Rinelli e a Kyla Wolff, porque traz como se fosse a vivência nos Estados Unidos, nos dias atuais. Uma é garçonete, a outra é cabeleireira, encontra o amor da sua vida e tem aquela história toda ali, tem a guerra, mas é bem legal. Já o George Martin e o Christopher, eles levam para a Idade Média e traz a história dos dragões. Então, assim, os 5 são muito diferentes, muito diferentes. E a Ruby Dixon também é bem diferente porque ela traz a Terra no mundo apocalíptico. Então, aqui eu teria 3 tipos de escrita, mais ou menos parecida. Christopher Paolini com a série Eragon e o George Martin, lá na Idade Média. A Ruby Dixon, que é o mundo da Terra pós-apocalíptico. E então eu tenho Kyla Wolff, Roxy e a Rinelli, que é uma outra tipo de escrita que fosse o mundo atual com os shifters dragões. Eu posso dizer que todos os tipos de escrita eu gosto deles. Eu já li vários livros desses autores. Super indico e espero que vocês gostem. Vocês venham ler, e se já leram algum desses livros, vocês venham comentar aí quais vocês leram, quais as perspectivas de vocês sobre esses livros. E uma última indicação que eu não li ainda, mas que estão se falando muito sobre dragões, é Fourth Wing, que lançou agora, né, o físico aqui no Brasil, como Quarta Asa. Fez muito sucesso nas redes sociais, estão se comentando muito, e por isso que trouxeram para o Brasil esse livro. Eu ainda não li, mas está na lista, e se você já leu, me fala aí a sua perspectiva. Valeu! E uns 10 segundos de fofura, a minha gata, que adora ficar numa caixa de papelão. Aqui, olha só, 10 segundos de fofura vai virar 15, gente, porque não tem como, é muito fofa de mamãe.